Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula hoje é História, certo? Da página 33 a 34, para finalizarmos o conteúdo de História. Acredito que vocês lembram que nós, nas últimas aulas de História, nós falamos sobre a questão da crença egípcia, né? A religião egípcia, a religião mesopotâmica, né, da Mesopotâmia, e os deuses, né? E para finalizar, a página 33, ela traz um pequeno resumo, né, sobre o que é que tem em comum aí na Mesopotâmia e do Egito Antigo. E a página 34, ela traz uma pesquisa, certo? Então, a página 33, ela vai falar sobre a Mesopotâmia e o Egito Antigo, o que o governante ele acumulava as funções tanto de chefe político quanto de chefe religioso, certo? Não havia uma distinção. Por exemplo, nós hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos um representante político, né, e temos um representante religioso. Nesse período aqui na Mesopotâmia e no Egito Antigo, não havia essa distinção. Então, uma única pessoa, né, que era o governante, ele era tanto chefe político quanto religioso, certo? Então, o que vai falar aí também, na página 33, sobre estados laicos. E o que é isso? Estados laicos. Laico é quando o governo ele não interfere na vida religiosa da população, certo? O Brasil é um estado laico, então eu sou livre para escolher seguir a religião que eu bem entender, certo? Assim como a gente vê muito pessoas que mudam de religião, né? A gente costuma dizer assim, mas segue uma religião, exemplo, é católico e depois passa a seguir a crença evangélica ou participa de reuniões em centros espíritas, e enfim, as pessoas em estados laicos, elas são livres para seguir a religião que bem entender e assim como ela achar necessário, certo? Também, quando o Estado é laico, o governo ele não pode tomar uma decisão ou definir as ações focada apenas em uma religião, certo? Nós sabemos, por exemplo, que o Brasil, o maior número de habitantes são católicos, mas o governo ele não pode tomar uma decisão focado apenas nessa crença religiosa, certo? Como o Estado é laico, ele tem que voltar o seu olhar para todas essas crenças que são praticadas no país, certo? Aí, no terceiro parágrafo, ele vai falar aí, né, para finalizar, que ainda existem países hoje em que o governo ele exerce essas duas funções, né? Tanto de chefe político quanto de chefe religioso. E quando isso ocorre, né, ele dá o exemplo aí do Irã. O Irã é uma cidade é um país localizado na Ásia, né, na região conhecida como Oriente Médio. E lá o governo ele interfere até mesmo, né, na questão do comportamento, das roupas, né, das vestimentas. A religião lá é muçulmana, então acredito que vocês já tenham ouvido falar ou conhecem alguma coisa relacionada, né? Então, os líderes, eles ditam as regras de comportamento, o que deve ser ensinado nas escolas e até mesmo como as pessoas devem se vestir nas ruas, né? Aí aqui a gente tem algumas imagens. Aqui essa última, se vocês observarem bem, aí no livro, né? Isso aí é a mesquita, né? Um dos locais mais sagrados do Irã. As mesquitas são os templos religiosos dos muçulmanos.
nós não temos as nossas igrejas, né? As igrejas, tanto as igrejas evangélicas, os templos evangélicos, como os templos ou igrejas católicas. Então lá eles têm a mesquita, certo? E se vocês observarem nessa última imagem, né? A imagem de baixo, as mulheres geralmente elas andam todas cobertas, né? Dependendo do grau que elas se dediquem à questão da religiosidade, ou aquelas mais antigas, elas mostram só os olhos, algumas até o rosto é todo coberto, né? Tem só como uma tela nos olhos para que elas possam enxergar. Outras mais modernas, né? Elas andam com o rosto descoberto, porém tem que usar esse lenço, né? Não mostra o cabelo, são roupas compostas de manga que não podem mostrar o corpo, enfim. Toda uma regra que elas têm que seguir, certo? Aí a página 34, a pesquisa, né? Ela vai pedir para que vocês pesquisem os templos religiosos que existem na cidade, certo? Quais religiões representam e qual a função deles. Então, vocês vão pesquisar sobre as igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros espíritas, né? E demais templos religiosos que tiverem na cidade, ok? Aí no caderno você vai fazer as suas anotações, né? Escrever o que é que você descobriu e colar a imagem desses templos. Ou você pode também desenhar, certo? Como vocês desenham muito bem, vocês podem representar esses templos através de desenhos, ok? Para finalizar, a página 34, ela traz aquela tradicional revisão aí, né? Sobre o que foi visto. Então, é interessante que vocês leiam esses tópicos e voltem para os capítulos anteriores, deem uma lida, né? Revisando aí o que foi estudado, ok? Não esqueçam de entrar em contato se surgir qualquer dúvida. E bons estudos. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de ter foco nas atividades, ok? Beijo!